Olá, queria começar com um agradecimento especial a todo mundo do Juris 360 Lab que nos acompanha para mais essa análise. Hoje o nosso papo é sobre julgados bem específicos do STJ, os recursos representativos de controvérsia. Vamos focar em algumas definições que são chave. Exato. E olha, só para deixar claro como a gente fez a pesquisa para ter segurança no conteúdo, né? Vamos abordar só teses que já transitaram em julgado até 19 de março de 2025, tá? A gente levantou esses dados em 30 de junho de 2025. É um recorte bem atualizado. Perfeito. Então, neste primeiro bloco, a gente vai mergulhar em 5 temas de direito processual civil, todos ali de 2010, mais ou menos. São os temas 430, 425, 421, 420 e o 413. Prontos? Vamos lá. Começando com o tema 4300. Esse é aquele que fala do mandado de segurança contra a lei em tese, né? O STJ parece que quis colocar uns limites ali. Colocou sim, e bem definidos. A tese 430, que é de outubro de 2010, basicamente disse o seguinte: você pode sim usar a inconstitucionalidade de uma norma como argumento, como causa de pedir no seu mandado de segurança. O que não pode é o pedido principal ser só para declarar que a lei é inconstitucional, de forma abstrata. Ah, entendi. Para isso, existem outros caminhos, né? Como a ADI, por exemplo. É para manter o sistema de controle de constitucionalidade organizado. Faz sentido, cada coisa no seu lugar. Agora, mudando um pouco, mas ainda em ferramentas importantes. O tema 425. Esse tratou do Bacen-Jude, que hoje é o Cisba-Jude, né? Nas execuções fiscais. Ali parece que teve uma mudança grande, principalmente depois daquela lei 11.382 de 2006. Nossa, foi uma virada de chave mesmo. A tese 425, de novembro de 2010, disse que, olha, a partir de janeiro de 2007, a Fazenda Pública não precisa mais ficar provando que tentou achar outros bens antes de pedir o bloqueio de dinheiro via Bacen-Jude. Sério? Isso facilitou muito para a Fazenda, imagino. Demais. Antes era tipo a última opção. Depois dessa tese, virou uma ferramenta de linha de frente. Deu uma agilidade assim absurda para a cobrança fiscal. O impacto foi enorme na eficiência. É, uma eficiência que sempre gera aquele debate, né, sobre o equilíbrio com os direitos de quem está sendo cobrado. Mas, seguindo, temos o tema 421. Esse é sobre honorários. Quando a pessoa se defende com uma exceção de pré-executividade e ganha, a Fazenda tem que pagar os honorários do advogado dela. Tem que pagar, sim. A tese 421, de setembro de 2010, foi bem direta. Aplicou o princípio da causalidade. Ou seja, se a execução fiscal acabou total ou parcialmente por causa dessa defesa do executado, quem iniciou a cobrança indevida à Fazenda, no caso, tem que arcar com os custos da defesa que derrubou a execução. Justo, é um reconhecimento importante, né? Mesmo sendo uma defesa mais simples. Exatamente, reconhece a sucumbência ali. Agora, o tema 420. Esse parece um pouco mais técnico e envolve o CPC antigo de 73, aquela história de inexigibilidade do título judicial e casos de FGTS que foram julgados de um jeito diferente do que o STF tinha decidido. Como o STJ resolveu essa? Isso foi um daqueles casos de filigrana jurídica, sabe? Mas com efeito prático imenso. A tese 420, de agosto de 2010, basicamente falou que aquela regra do artigo 741, parágrafo único do CPC 73, que deixava você alegar que um título era inexigível se fosse baseado em lei que o STF declarou inconstitucional, essa regra não valia para sentenças sobre correção do FGTS que iam contra o que o STF decidiu no RE 226.855-7. Mas por que se contrariava o STF? Ah, aí que tá o pulo do gato. O STJ entendeu que naquele julgamento do FGTS, o STF resolveu uma questão de aplicação da lei no tempo, sabe? Direito intertemporal, com base na Constituição, direito adquirido e retroatividade, essas coisas. Mas o STF não chegou a declarar formalmente que uma lei específica era inconstitucional. E o artigo 741 exigia essa declaração formal. Uau! Uma leitura bem restrita da lei, então. Exato. E isso teve um impacto gigantesco em muitos processos de FGTS que estavam rolando. Imagino. Para a gente fechar esse bloco, vamos para algo bem do dia a dia forense. O tema 413. A questão do prazo para pagar as custas do recurso, o preparo. E se a pessoa protocola o recurso depois que o banco já fechou?
Perde o prazo? Não perde, não. O STJ foi bem razoável aqui. Na tese 413, de setembro de 2010, ficou decidido que, se você interpõe o recurso caso lá era um agravo de instrumento, depois do fim do expediente bancário, está tudo bem pagar as custas no primeiro dia útil seguinte. Ah, que bom. Uma flexibilização importante, né? Para não prejudicar por causa de horário de banco. Exatamente. Garante acesso à justiça, né? Uma questão operacional não pode impedir o recurso. Legal. Então, só para recapitular rapidinho, a gente viu os limites do mandado de segurança contra a lei em tese no 430, a força total do Bacen-Jude pós-2007 no 425, os honorários na exceção de pré-executividade no 421, aquela questão complexa da inexigibilidade no FGTS no 420 e essa ajuda no prazo do preparo no 413. Foi um belo conjunto de 2010, hein? Ajustou vários ponteiros. Ajustou mesmo. E o interessante, né, é ver como essas teses, todas juntas, mostram um pouco da dinâmica do processo. De um lado, a busca por mais rapidez, mais eficiência, como no Bacen-Jude, do outro, a garantia da defesa, do acesso à justiça, como no preparo e nos honorários, e também a necessidade de ter segurança jurídica, de respeitar o que as cortes superiores decidem, mesmo com as complexidades, como no caso do FGTS e do mandado de segurança. São peças que ainda hoje moldam muito a prática. Verdade. Cobrimos, então, os 5 primeiros temas selecionados de direito processual civil. Nos veremos no próximo bloco para continuar nossa análise. Olá! Vamos começar mais um bloco aqui, dando continuidade à nossa análise anterior sobre direito processual civil, tá? Hoje a gente continua focado nas teses de recursos repetitivos do STJ. Vamos examinar especificamente as teses 410, 409, 408, 407 e a 400. Preparados? Ok, vamos lá. Começando pela tese 410. Ela trata de honorários no cumprimento de sentença quando a impugnação é parcialmente acolhida. Como fica isso? Exato. A tese 410 ela é bem importante porque define que sim, cabe honorários advocatícios mesmo se a impugnação do devedor for acolhida só em parte. O STJ afirmou que essa situação, tipo acolhimento parcial, já gera sucumbência para o credor, para o exequente, né? E aí justifica os honorários para o advogado do executado. A base foi o CPC de 73, artigo 20, parágrafo 4º. É uma lógica parecida, sabe? Com a da exceção de pré-executividade, que também, quando acolhida parcialmente, extinguia parte da execução. Entendi. Então, mesmo que o devedor não ganhe a disputa toda na impugnação, uma vitória parcial já acarreta honorários para o advogado dele pagos pelo credor. Isso pesa na hora de decidir impugnar, né? Com certeza. O devedor tem que calcular, né? Será que a redução que eu vou conseguir na dívida compensa esses honorários que o credor vai ter que pagar para mim? Ou melhor, para o meu advogado? É uma análise de risco. Faz todo sentido. Bom, e se a impugnação for um sucesso total? Tipo, extinguir completamente o cumprimento de sentença. Aí a gente entra na tese 409, certo? Tese 409. Nesse cenário, a lógica se inverte completamente. Se a impugnação é totalmente procedente e extingue a execução, o STJ entende que quem deu causa àquela fase processual indevidamente foi o exequente, o credor. Portanto, é ele quem tem que pagar os honorários advocatícios para o advogado do executado. Ficou alerta, né? Para ter certeza do crédito antes de sair cobrando. Total com a 409. E o contrário, se a impugnação é rejeitada. A tese 408 esclarece isso. Sim, a 408 trata justamente da rejeição da impugnação. E aqui a regra é, digamos, mais simples. A tese diz que a mera rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não gera, por si só, uma nova condenação em honorários para o advogado do credor. Ou seja, não é porque o devedor perdeu a impugnação que ele vai ter que pagar mais honorários especificamente por isso. Ah, interessante. Então não tem uma punição extra em honorários só por ter apresentado uma impugnação que não deu certo. Exatamente. Pode haver os honorários da fase de cumprimento em si, que é o que a tese 407 trata, mas não um valor adicional só pela rejeição da defesa do devedor. Falando nisso, então vamos para a tese 407. Ela traz a regra geral dos honorários na fase de cumprimento de sentença. Qual é o ponto-chave ali? O momento. Precisamente. A tese 407 confirma que são devidos sim honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Isso vale mesmo se o devedor não apresentar impugnação.
Mas e aqui está o pulo do gato. Esses honorários só são cabíveis depois que termina o prazo para o devedor pagar voluntariamente a dívida. Aquele prazo do antigo 475J do CPC 73. E tem mais. Esse prazo só começa a contar depois de alguns requisitos, né? A intimação do advogado do devedor, a baixa dos autos para o juízo de origem, o cumpra-se do juiz. Nossa, são vários detalhes processuais para ficar atento, então. O não pagamento voluntário dentro desse prazo, após todas essas formalidades, é que dispara a possibilidade dos honorários. Exato. Se o devedor paga no prazo certinho, escapa desses honorários específicos da fase de cumprimento. É um estímulo ao pagamento voluntário. Entendido. Para a gente fechar este bloco, vamos dar um pulo para a tese 400. Ela muda um pouco o cenário, né? Vai para a execução fiscal e a questão da desistência para aderir a parcelamento. Isso mesmo. A situação aqui é, o contribuinte entrou com embargos à execução fiscal, mas depois resolveu aderir a um programa de parcelamento da dívida e, para isso, precisou desistir dos embargos. A dúvida era se ele teria que pagar honorários de sucumbência para a Fazenda Pública por causa dessa desistência. E qual foi a conclusão da STJ? A tese 400 definiu que não são devidos honorários advocatícios nesse caso. O STJ entendeu que exigir esses honorários configuraria bis in idem. Por quê? Porque nas execuções fiscais da União já existe um encargo legal de 20%, previsto lá no Decreto-Lei 1025 de 69, que já substitui os honorários. Cobrar os dois seria uma dupla penalidade. Ah, claro. Seria cobrar duas vezes pela mesma coisa praticamente. Uma proteção importante para quem busca regularizar a situação fiscal aderindo a um parcelamento. Exatamente. É uma forma de não desestimular a adesão aos programas de regularização fiscal por causa de um ônus adicional de honorários. Perfeito. Olha, com isso a gente fechou a análise dessas 5 teses, 410, 409, 408, 407 e 400. Muitos detalhes importantes sobre honorários, né? Mostra como cada situação processual tem sua regra específica. Fica aí a importância de prestar atenção nesses detalhes que realmente fazem toda a diferença no dia a dia do processo civil e fiscal. Nos veremos no próximo bloco para continuar nossas análises. Curtiu? Deixa o like e não esquece de se inscrever no canal. Até lá! Olá! Dando sequência à nossa análise anterior, vamos explorar hoje mais 5 teses importantes definidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Os temas repetitivos, né? Exato. São temas que mexem com direito processual civil e tributário. Hoje a gente foca nos números 396, 395, 393, 392 e 391. Isso. Vamos lá. Começando pelo tema 396. Certo. A situação aqui era bem específica, sabe? Tinha uma execução fiscal correndo na Justiça Federal. Mas aí, para cumprir um ato, tipo uma penhora, precisava de uma carta precatória na Justiça Estadual. A dúvida era: a Fazenda Pública Federal tinha que adiantar o dinheiro para o deslocamento do oficial de justiça lá do Estado? Parece um detalhe pequeno, mas envolve grana e essa interação entre as justiças, né? E aí, qual foi a conclusão? Então, o STJ disse que sim, precisa adiantar. Ah, precisa. A lógica foi, assim, onde a razão é a mesma, a regra também tem que ser. Ou seja, se a Fazenda Federal pediu o ato, ela tem que cobrir os custos para ele acontecer. Não importa se a execução é federal e o oficial é estadual. Faz sentido, quem pede, paga, basicamente. Exatamente. A necessidade do ato puxa a responsabilidade pelo custo. Isso impacta o planejamento da Fazenda nas cobranças, né? Com certeza. Bom, seguindo então, tema 395, esse já tratou daquele valor de alçada para poder apelar em execução fiscal. Isso, aquele limite das antigas 50 ORTN, que a Lei 6.830 previa. E como ficou isso? Porque a ORTN nem existe mais, né? Pois é. O STJ fixou um valor em reais, R$ 328,27. Mas atenção, esse valor tem que ser corrigido. Ah, tem correção. Sim, pelo IPCAE, que é um índice de inflação. E a correção conta desde janeiro de 2001. É esse valor atualizado que vai dizer, lá na data em que a execução começou, se cabe apelação ou não. Entendi. Se o valor da causa for menor que isso, atualizado, aí não cabe apelação comum. Exato. A sentença transita em julgado mais rápido. Essa atualização é crucial mesmo. Um valor congelado lá de trás não faria sentido hoje. Vamos para o 393 agora. Esse envolve direito tributário, né?
Concurso de credores. Isso. A briga era para saber quem recebia primeiro, o crédito de uma autarquia federal, tipo o INSS, ou o crédito de uma fazenda estadual. E quem leva melhor? O crédito federal da autarquia tem preferência sobre o estadual. Mas tem um detalhe importante. Qual? Essa preferência só vale se a penhora dos dois, tanto da autarquia federal quanto do estado, tiver acontecido sobre o mesmo bem do devedor. Ah, entendi. Não é só ter as duas dívidas. Os dois precisam ter conseguido penhorar a mesma coisa. Justamente. Se cada um penhorou um bem diferente, essa regra de preferência direta no concurso singular de credores não se aplica de forma tão automática. A estratégia de onde fazer a penhora se torna ainda mais decisiva. Que interessante essa condição. Muda bastante a dinâmica. Seguindo, tema 392. Reunião de processos de execução fiscal. Isso. A dúvida era: juntar várias execuções contra o mesmo devedor para unificar a garantia da dívida, isso é algo que o juiz tem que fazer ou é só uma possibilidade? O artigo 28 da Lei de Execuções Fiscais fala sobre isso, E o STJ decidiu o quê? que é uma faculdade do juiz. Ele pode reunir se achar conveniente para organizar o processo, para facilitar a garantia do crédito, mas não é obrigado não. Fica a critério dele então. Exato. Avalia a conveniência caso a caso. Entendi. Isso significa que o devedor pode ter que continuar respondendo a várias execuções picadas, mesmo sendo do mesmo credor? Pode acontecer. Ok. Para fechar este bloco, o tema 391, também ligado a tributos e processo. A discussão era se o juiz do inventário, naquele tipo mais rápido, o arrolamento sumário, Sim, o simplificado. isso, se esse juiz podia analisar um pedido de isenção do ITCMD, o Imposto sobre Herança. E a resposta foi um não bem claro. Não pode. Não. O juiz do inventário, no arrolamento sumário, não tem competência para decidir sobre isenção de ITCMD. Essa é uma questão tributária que, pelo Código Tributário Nacional, quem tem que ver é a autoridade fiscal administrativa. Ah, tá. O arrolamento sumário é para dividir os bens de forma rápida quando está todo mundo de acordo, né? Não para ter uma discussão complexa sobre se um imposto é devido ou não. Entendido. Então, basicamente, o STJ separou as coisas. O arrolamento cuida da partilha rápida e a questão da isenção do imposto fica para a esfera administrativa ou, se virar briga, para outra ação judicial. Exatamente isso. Separa a partilha da discussão fiscal mais profunda. Perfeito. Com isso, passamos por 5 temas importantes do STJ que dão uma clareada em pontos bem práticos da execução fiscal, dos custos, da ordem de pagamento de tributos e até da competência em inventários. Decisões que buscam trazer mais segurança jurídica, né? Uniformizar o entendimento. Sim, mas fica aquela reflexão, né? Esse detalhamento todo das regras processuais pelo STJ, será que no fim simplifica ou acaba criando mais camadas de complexidade que exigem ainda mais atenção dos advogados e das partes? Fica aí pra gente pensar. É um ponto interessante. Nos veremos na próxima análise. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se. Olá, seguimos aqui no nosso mergulho nas teses repetitivas do STJ, especificamente em direito processual civil. É bastante coisa, né? Muita coisa. É um universo. Exato. Por isso, estamos dividindo em blocos. E hoje a gente continua pegando mais um conjunto dessas decisões que impactam muito o dia a dia, né? Com certeza. São temas bem práticos. O foco agora, então, são os temas 380, 379, 377, 376 e o 373. Vamos lá, começando pelo 380. Esse trata daquela multa do antigo 475J do CPC de 73, lembra? Lembro bem, os 10%. Isso. E a dúvida era, tá, mas e se a sentença for ilíquida, sem valor certo ainda? Como que aplica a multa? Essa era uma confusão danada na prática. O STJ então veio e colocou ordem. Disse o seguinte: a multa só pode incidir depois de 2 coisas. Primeiro, liquida a obrigação. Tem que saber quanto é, né? Faz sentido? Definido o valor exato, aí sim intima o devedor. Importante, na pessoa do advogado dele. Para pagar em 15 dias. Não pagou, bom, aí a multa entra.
Ah, então tem uma sequência obrigatória. Liquidação primeiro, depois a intimação específica para pagar o valor já definido. Exatamente essa a lógica. Garante que não se cobre multa sobre um valor, sei lá, chutado, né? Evita mais brigas sobre o cálculo. Primeiro apura, depois intima, aí talvez multe. Clareou bastante. E falando em prazos e intimações, vamos para o temas 379. Quando começa a contar o prazo para recorrer se a intimação foi feita por oficial de justiça? Ou por carta, né, precatória, rogatória? É da data que o oficial intimou lá na ponta ou só quando o comprovante volta e é juntado no processo? Essa é clássica, né? E perigosa. Muita gente já teve problema com isso. O SJ afirmou que o prazo começa a contar da juntada aos autos. Tá juntada? Isso. Seja do mandado cumprido pelo oficial, seja da carta precatória, rogatória ou de order. É a regra que já vinha do artigo 241 do CPC 73, incisos 2º e 4º, e a essência continua valendo. Entendi. O marco temporal é o ato processual da juntada. Traz mais segurança, né? Fica registrado ali no processo. Exato. Dá para acompanhar pelo sistema, pelo andamento processual, não depende de um ato externo que às vezes demora para ser comunicado. Perfeito. Seguindo, temos dois temas, juntos, 377 e 376. Pelo que vi, tratam da mesma coisa, basicamente. É isso mesmo. Os dois são sobre agravo de instrumento lá no CPC 73 ainda. A questão era, precisava obrigatoriamente intimar o agravado para apresentar contrarrazões antes de decidir o agravo. Aquele artigo 527, inciso V. E aí, precisava ou não? Precisava. Sim, a regra geral é a intimação. Tem que intimar para a resposta. É o contraditório na veia, né? Essencial. Uhum. A única exceção bem clara era quando o relator já negava seguimento de cara para o agravo, liminarmente, usando o inciso I do mesmo artigo 527. Ah, claro. Porque aí a decisão não prejudicava o agravado, pelo contrário. Exatamente. Se a decisão favorece a parte contrária, ou pelo menos não a prejudica, aí não tem por que anular por falta de intimação prévia. O contraditório só é indispensável se há chance de prejuízo, né? Para a pessoa poder se defender. Lógico. Entendido. Para fechar este bloco, o tema 373. Esse envolve competência. Execução fiscal da União ou de autarquia federal. Aí o devedor mora numa cidadezinha, uma comarca que não tem vara da Justiça Federal. Onde que entra com a ação? E o juiz federal ele pode pegar o processo e dizer, opa, isso não é aqui, e mandar para a Justiça Estadual? Assim, de ofício? Olha, essa é interessante. A tese definiu que a execução tem que ser proposta lá na comarca do devedor mesmo, perante o juiz de direito da Justiça Estadual. Isso está na Lei 5.010 de 66, artigo 15, inciso I. Ok, até aí, aplicação da lei. Mas e a parte do juiz federal poder declinar de ofício? Porque competência relativa, em regra, não pode, né? Tem a súmula 33. Pois é, essa é a parte crucial. O STJ disse que, neste caso específico da execução fiscal federal, quando a comarca não tem vara federal, a decisão do juiz federal que reconhece a incompetência e manda para a Justiça Estadual não viola a súmula 33. Ele pode sim fazer isso de ofício. Uau! Então é uma exceção bem marcada à súmula 33, bem específico para essa situação. Exatamente. É uma exceção importante. A ideia é aplicar a regra da Lei 5.010, que já previa essa delegação justamente para facilitar tanto a cobrança pela Fazenda quanto a defesa do executado que mora longe de uma vara federal. Faz muito sentido. Praticidade e acesso à justiça. Bom, revisamos então pontos bem importantes. Multa, contagem de prazo, a necessidade de intimação para resposta no agravo e essa regra especial de competência na execução fiscal. Isso aí. Detalhes que mudam tudo na prática forense, né? Ter essas teses firmadas traz uma segurança jurídica fundamental. Com certeza. E com essa análise, a gente encerra mais este bloco. Foi ótimo. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Chegamos ao nosso último bloco de análise sobre direito processual civil aqui no Juris 360 Lab. Olá! Pois é, reta final dessa série. Isso, e hoje a gente vai examinar 5 teses importantes do STJ, a 359, 353, 347, 344 e a 343. Uma seleção bem relevante, né? Com certeza. E antes de começar, queria deixar um reconhecimento especial aqui ao Dr. Paulo Luiz. Ah, sim. Pela organização excelente das teses por disciplina que a gente usou, né? Facilitou muito.
Exatamente, foi fundamental. Bom, nossa meta aqui é extrair o essencial dessas 5 decisões de um jeito assim bem direto ao ponto. Bora lá. Vamos começar então pela tese 359. Ela trata de um conflito interessante: coisa julgada versus taxa Selic. A pergunta é: dá para aplicar a Selic se uma sentença definitiva, lá de antes da Lei 9.250/95, já tinha fixado juros de mora de 1% ao mês? Tipo, como fica isso? Então, a posição do STJ lá de 2010 foi bem clara. Não pode. O ponto central aqui, sabe, é a proteção da coisa julgada. Ah, imutabilidade da decisão. Exato. Se a decisão final cravou um percentual específico para os juros, tipo 1%, aplicar a Selic depois que, é bom lembrar, já engloba juros e correção seria, na prática, mudar o que já estava decidido e não cabia mais recurso. Entendi. A segurança jurídica, nesse caso, falou mais alto. Precisamente, a estabilidade das decisões judiciais é o pilar. Perfeito. Avançando então para a tese 353, de 2011. Essa é sobre a execução extrajudicial do Decreto-Lei 7066, aquele dos imóveis. Sim, bastante comum. A dúvida é: e se o credor perder aquele prazo do artigo 31, parágrafo 1º, para notificar o devedor sobre a chance de purgar a mora, de pagar o atrasado? Isso invalida a execução toda? Causa tal da perempção? Olha, segundo o STJ, não invalida nesse sentido de causar a perempção, ou seja, perda total do direito de continuar com a execução extrajudicial por causa dessa falha específica no prazo da notificação. Interessante. Então a execução não morre por isso. Não morre automaticamente por essa falha. O STJ buscou um equilíbrio, né? Claro que a falha na notificação não fica sem consequência. Pode ser que precise corrigir o ato ou ter outras implicações, mas a execução em si não se extingue só por isso. Entendi. Então, para o credor, a garantia continua valendo. Mas a notificação correta ainda é um direito do devedor, né? Só não derruba o processo todo de cara. Isso, a execução continua, mas a falha pode precisar ser sanada. Ok, ficou claro. Seguindo, tese 347, também de 2010. O foco aqui são os honorários advocatícios. Ah, tema sempre quente. Pois é. Em ações que são só declaratórias, tipo aquelas que só reconhecem um direito, como o de compensar tributos, mas não condenam a pagar um valor X. Como é que se calcula os honorários do advogado? Boa pergunta. É uma situação prática muito comum. Como não tem um valor de condenação para usar de base, né? O STJ definiu o seguinte: os honorários devem ser fixados ou com base no valor que foi dado à causa. Ah, o valor da causa inicial. Isso. Ou então, por apreciação equitativa do juiz. O juiz olha o caso, o trabalho que deu, a complexidade e fixa um montante específico. Entendi. Para garantir a remuneração mesmo sem condenação em dinheiro na sentença, né? Exatamente. Garante a justa remuneração pelo trabalho do advogado nesses casos. Clareza importante essa. Agora, mudando um pouco o foco, a tese 344, de março de 2010, Lei de Improbidade Administrativa, a LIA. Certo. A questão é sobre a defesa prévia, aquela notificação que o réu recebe antes mesmo do juiz decidir se aceita ou não a ação, sabe? Sim, a manifestação preliminar do artigo 17, parágrafo 7º da lei original. Essa mesma. Ela é sempre obrigatória, mesmo se a ação de improbidade for baseada no inquérito civil que já investigou tudo. Então, o STJ deu uma especificada aí. Esse procedimento especial da LIA, com essa notificação prévia e análise inicial só para receber a petição, ele se aplica às ações típicas de improbidade administrativa, aquelas que são fundadas diretamente na Lei 8429/92 e seguem esse rito específico. Típicas. Quer dizer que, se for outro tipo de ação, Pois é, se for, por exemplo, uma ação civil pública comum, que até pode buscar responsabilizar por ato de improbidade, mas que segue o rito ordinário, essa fase específica da defesa prévia da LIA pode não ser exigida. Depende muito da natureza da ação que foi proposta, do rito que ela segue. Ah, entendi. Então o rito especial é para ação específica de improbidade da lei, não para qualquer ação que envolva o tema, certo? Exato. E para fechar nosso bloco de teses, a 343 de fevereiro de 2010. Essa envolve a Caixa Econômica Federal
e o FGTS. Uhum. A gente sabe que a Caixa tem isenção de custas em várias situações, né? Mas a pergunta é, quando ela está representando o FGTS num processo, perde a ação e é condenada, ou seja, é sucumbente, ela tem que reembolsar as custas que a parte vencedora pagou lá no início, adiantou? Sim, tem que reembolsar. Essa foi a decisão do STJ. A isenção geral de custas que a Caixa possui não livra ela dessa obrigação de reembolsar a parte vencedora quando ela atua representando o FGTS e perde. Mesmo sendo a Caixa e tendo isenção. Mesmo assim, a ideia é garantir que a parte que ganhou a causa seja ressarcida integralmente pelas despesas que teve. A isenção é um benefício para a Caixa, mas não pode acabar prejudicando o direito da outra parte, a vencedora, de receber de volta o que gastou com as custas do processo, entendeu? Perfeito, ficou claríssimo. Então fechamos as 5 teses. Deixa eu ver se recapitulo rapidinho. Vamos lá. Tese 359. Coisa julgada / Selic sobre juros já fixados antes. Tese 353. Perder prazo de notificação no DL 7066 não causa perempção da execução extrajudicial. Isso. Tese 347. Honorários em ação declaratória podem ser sobre o valor da causa ou por equidade. Tese 344. Defesa prévia da LIA é pro rito típico da lei. E tese 343. Caixa, mesmo isenta, reembolsa custas se perder atuando pelo FGTS. Acertei. Certíssimo. É um bom resumo dos pontos-chave. Ótimo. E sabe, como uma reflexão final, é interessante perceber como essas definições do STJ, mesmo parecendo muito técnicas, são na verdade fundamentais para o dia a dia. Como assim? Elas trazem mais previsibilidade, mais segurança jurídica para os processos. São esses detalhes que, no fim das contas, moldam a eficiência da justiça e até a percepção que as pessoas têm dela, sabe? É tentar deixar as regras do jogo mais claras para todo mundo. Uma excelente perspectiva para a gente encerrar. Com essa reflexão, então, finalizamos nossa análise de hoje aqui no Juris 360 Lab. Agradecemos demais a companhia de todos nesta exploração. Foi um prazer. E se este conteúdo foi útil, se ajudou a entender melhor esses pontos, considere se inscrever no canal e deixar aquele like. O apoio de quem nos acompanha é o que nos ajuda a continuar produzindo mais análises como esta. Isso aí. Muito obrigado e até a próxima!